Olá, nós estamos ao vivo numa nova edição do programa Presença Espírita aqui na TV Vila Velha. Hoje é quinta-feira e agora são 22 horas. Na próxima hora nós vamos levar até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. Nesses 12 anos do programa Presença Espírita, a cada semana nós trazemos um tema para a nossa reflexão, para que a gente possa conhecer a doutrina espírita, as suas bases fundamentais, a base religiosa, a base científica, a base filosófica. Afinal de contas, todos nós queremos saber de onde vamos, de onde viemos, para onde vamos, o porquê da vida. Essas perguntas filosóficas que muitas vezes martelam na nossa mente, quando nós estamos mais naquele momento introspectivo, pensando a respeito da nossa existência. Mas o Espiritismo também esclarece a respeito do mundo dos espíritos, da possibilidade da comunicação entre o plano material e o plano espiritual, através da mediunidade, essa faculdade tão abençoada que permite que nós sejamos assistidos na nossa existência a todo tempo, através, por exemplo, da influência do nosso anjo da guarda. Mas a doutrina espírita também tem como base fundamental a moral do Cristo, que diferencia o espiritismo. Chico Xavier dizia que sem o evangelho, o espiritismo seria apenas mais uma religião no mundo. Então, Eulécia, a moral de Jesus, ela fundamenta a doutrina espírita, porque muitas pessoas perguntam se o espiritismo é uma religião cristã. Mais do que nunca, a gente está aqui há 12 anos falando que a doutrina espírita é uma religião cristã, não é? Sim, com certeza. É uma religião cristã e sabemos que a base é os ensinamentos de Jesus, só que o nosso evangelho não é diferente, não tem coisas diferentes da Bíblia ou outros evangelhos. O evangelho segundo o Espiritismo, por quê? Porque Jesus falava numa linguagem, na sua época, para o povo que era iletrado, era difícil eles não tinham muito entendimento. Então ele falava ensinava por histórias, por parábolas. E hoje, então, o Evangelho segundo o Espiritismo é porque ele traz umas explicações melhor, como porque ao longo dos tempos foi traduzidos os ensinamentos dele, foram começados a ser grafados anos depois de ele ter falecido. Então, devido a todos esses anos vertendo para outras línguas, diversos copiadores acabaram, algum outro lá desvirtuou, não fez assim ao pé da letra e entenderam de maneira incorreta. Por isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E no decorrer de todo esse tempo, desde Sócrates, Platão, que foram um dos precursores do cristianismo, já começou a trazer ideias novas. E no decorrer de todos esses anos, nós tivemos muitos missionários que vieram depois de Jesus para nos ensinar, ajudar o progresso da humanidade. Mas eles clamorosamente sucumbiram ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, que é o flagelo da alma, como já está no Evangelho. Orgulho e egoísmo é o flagelo da alma. Assim como podemos citar como o rei Davi, que nos deixou os salmos, o rei Salomão, conhecido por sua inteligência, o imperador Constantino, que era considerado um imperador vidente, e o Judas Iscariotes, que foi um excelente negociador, né? Mas o mais clamoroso, a queda mais clamorosa de todos esses grandes espíritos que vieram com grandes missões para melhorar o nosso planeta, dar uma alavancada no progresso, foi naturalmente Napoleão Bonaparte. Ele que veio do alto com essa missão de organizar socialmente o século XVII. Imagine bem como é que era o século XVII. E ele veio para ajudar a estabelecer socialmente aquela época. Mas bastaram
umas 2 ou 3 vitórias, um tratamento de paz que ele fez para que a vaidade e orgulho e soberbasse o seu pensamento, ofuscando aquela missão que ele tinha. E foi realmente, ele sofreu uma humilhação muito grande. Foi muito triste para ele, depois da derrota, ele ser levado, depois de se coroar o imperador, né, já estava no máximo da vaidade, ele ser destituído de todos os seus poderes e ralou tremendamente na fatídica ilha de Santa Helena. Mas não são só esses, não. A história nos mostra centenas e milhares de espíritos que vieram para ajudar o progresso da humanidade e também sucumbiram. Dentro da literatura espírita, nós temos o livro Os Mensageiros, Intercâmbio Mediúnico e Além da Vida, da Lavra de Chico Xavier, e também nos Bastidores da Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, em que a gente fica assim extasiado com a maneira que ele coloca esses espíritos, como eles se voltam para a espiritualidade devido ao seu fracasso aqui na Terra. Mas, na verdade, não só os fracassados, né? Temos muitos missionários que desincumbiram sua tarefa, que maior de todos foi realmente Paulo de Tarso, né? Apesar de todas as suas dificuldades da época, ele em apenas 10 anos, de 47 a 57, ele conseguiu implantar o núcleo cristão em 4 províncias de Roma. Então, pensando, né, Silvia, na dificuldade que era tudo a pé, da dificuldade que eles tinham e de locomoção, de transmissão, que era só oralmente, né? Ele conseguiu implantar em 10 anos esses núcleos cristãos nessas 4 províncias, né? E temos a palavra dele até hoje, né? E hoje, atualmente, nesses séculos passados, agora também temos outros missionários assim que conseguiram suplantar a vaidade e orgulho, né? Mas isso é o nosso convidado que vai falar sobre isso, né? E quando a gente reflete, Eulécia, a respeito desses mensageiros, lembrando que João nos deixou a mensagem de que Deus é amor, a vida na Terra é resultado do amor de Deus. E para que esse amor se estabeleça de forma definitiva, Deus precisa de cada um de nós, do nosso trabalho do dia a dia, como profissional, como pessoa que trabalha especialmente cuidando do lar, pequenos missionários que vai desenvolvendo o seu trabalho discretamente, sem que ninguém perceba, mas que na sua intenção promove esse desabrochar do amor aqui no nosso planeta. Deus precisa de cada um de nós especialmente, mas envia de vez em quando espíritos com objetivos grandiosos de não só promover pequenos atos de amor, beatitudes, a caridade, mas construir o amor no sentido integral que Deus sente por nós. Nós vemos, então, após Jesus e antes de Jesus, profetas, enviados, homens religiosos que vão fortalecendo a grande mensagem do amor que vem sendo trazida ao longo da vida na Terra. E nós destacamos, e vamos destacar hoje, grandes vultos da humanidade que fizeram bem para a humanidade e para as pessoas encarnadas em seus países, e também esses homens citados pela Eulécia que vieram com grandes projetos de disseminação da ciência, da tecnologia, das ciências da natureza, das ciências da computação, das ciências da matemática, da medicina, que trabalham através do intercâmbio com os espíritos durante o sono, durante os seus momentos de relaxamento, em que entram em contato com essas forças superiores que nos assessoram todo o tempo e que desenvolve áreas do conhecimento humano que tem impacto positivo no desenvolvimento e no progresso do planeta. Eulécia, muitas vezes a gente se pergunta, mas
eu não tenho formação nenhuma, eu sou uma dona de casa, eu não tenho faculdade, no que eu posso ajudar? Mas eu não entendo das coisas religiosas. Mas Deus não espera grandes atos de nós, né? Na verdade, Silvia, cada um de nós somos missionários. Nós somos missionários dentro de casa, como mãe, como nossos filhos, na condução da formação moral e ética deles. Nós somos missionários no nosso trabalho, fazendo o bem quando está à nossa volta, procurando ajudar nas pequenas coisas que aparecem. É uma pessoa que vai estar vendendo ali no sinaleiro um doce, compra dele. Uma menina que está vendendo na rua uns docinhos, você não é obrigada a comer aquilo, mas isso tudo você está ajudando aquela criatura. Hoje ainda, no salão, entra uma menininha de uns 13, 14 anos com uniforme escolar, vendendo aquela rifa que escolheu o nome e trouxe uma peça de crochê da casa dela, porque a casa queimou, o irmãozinho dela doente no hospital e a mãe perdeu o emprego. Então, as pessoas vão se recusar a ajudar. Então, são essas pequenas coisas que aparecem na nossa vida que você pode ajudar a criatura. Falar, não vou comprar no sinaleiro porque cada sinaleiro tem. Mas se eles vendem a R$1, R$2, custa se ter trocado aquilo ali, aí passa para ele ou devolve para a pessoa mesmo, comprou dele, devolve o doce. Então, são essas coisas. A pessoa está triste, você pode dar um bom conselho, pode indicar um livro, né? Então, nós temos a nossa tarefinha, todos nós, seres comuns, né? Nós temos a nossa missão a fazer e realizar, sempre pensando na figura de Jesus, para que a gente não deixe passar as oportunidades, porque às vezes essas oportunidades que a gente falou hoje, às vezes passa você, nossa, por que eu não fiz? Custava eu ter dado, eu custava eu ter comprado, né? Então, a gente ficando sempre lembrando da figura de Jesus, fazendo o seu evangelho, suas leituras diárias, eles vão te ajudar para que você não deixe passar essa oportunidade. Aquela mãe que está pedindo um trocado para o leite vai pensar, mas será que é para leite? Isso não é problema seu. Se ela está pedindo para o leite, dá. E se for para o leite do nenê dela, e se você não der, como é que vai ficar a sua consciência? Às vezes você deixou uma criança doente por falta de pequenas coisas, né? Então são essas coisas corriqueiras da nossa existência que fazem parte da nossa vida e que nos fazem crescer, porque é dando que você recebe. Você dá, você recebe em troca. É a lei da vida, né, Silvia? É dando que você recebe. Bom, agora, Eulécia, nós vamos fazer um intervalo. O nosso convidado já chegou. E hoje nós vamos falar sobre esses enviados, esses vultos da humanidade que foram enviados para para realmente fazer a diferença com a sua presença aqui no planeta, para que a gente possa refletir sobre isso também, né? Qual que é o nosso papel aqui na Terra, nesta encarnação, no seio da nossa família, da nossa sociedade. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos. E hoje, agora nós estamos apresentar o livro que vai ser sorteado hoje, Pão Nosso. É uma preciosidade esse livro. Ele faz parte de uma coleção com Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz. É um livro importantíssimo com 180 mensagens em que nos fala sobre da Lavra de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, em que ele nos traz luz e discernimento. É muito valioso para a gente fazer as consultas. São 180 mensagens que a gente abre o livro e vê a mensagem que ele diz, explicações. As mensagens são explicações de citações do Evangelho. Não vou ler inteira a página, mas a página que eu abri, a 80, diz assim: o não e a luta. Não, mas seja vosso falar sim, sim, não, não. Jesus está em Mateus. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam da sua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e insensatez. Abre portas
de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros pela felicidade real. E assim vai. Então, vocês vejam, a gente abriu por acaso, mas na verdade parece uma complementação de tudo que eu e a Silvia comentamos aqui no início, no primeiro bloco, e que o nosso convidado também irá dissertar sobre a parte desses assuntos. Silvia? E hoje nós estamos recebendo aqui no programa Presença Espírita o Rafael Assad. Ele é trabalhador em várias casas espíritas aqui na nossa cidade e tem como referência o Centro Espírita Caminho da Luz. Ele é palestrante espírita também através da União Regional Espírita Segunda Região, a nossa URI. Bem-vindo, Rafael. Eu queria começar com uma pergunta que é a seguinte: qual é a importância desses grandes vultos da humanidade, esses homens e mulheres que encarnaram com objetivos específicos de auxiliar Deus em seu grande objetivo de implantar o amor aqui na Terra e no universo e que conta com a nossa ajuda, né? Então, esses homens que vieram, qual a importância deles? Primeiramente, boa noite, Silvia, boa noite, Eulécia, aos nossos queridos telespectadores. Sem dúvida alguma, Silvia, nós sabemos que existe um planejamento minucioso. Jesus, para quem não sabe, ele está vinculado ao planeta Terra há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Ou seja, ele recebeu essa missão divina de ser o grande arquiteto espiritual do planeta. E desde a sua formação material, Jesus veio planejando como efetivamente colonizar esse planeta e como dar sustentação para que os homens desabrochassem, tanto no intelecto quanto na moral. Então, Jesus efetivamente veio trazendo consigo outros espíritos de vulto elevados que nós não conhecemos, mas que certamente auxiliaram Jesus nesta grande missão divina. Então, o Cristo, sem sombra de dúvidas, é o nosso grande arquiteto, é o governador do planeta Terra. Nós sabemos que antes de Jesus vir ao planeta, o primeiro grande missionário para que promovesse a transformação moral do planeta, já que nós sabemos que, ou melhor, sabemos que o planeta Terra, durante muitos séculos, viveu com as guerras, viveu com a fome, com as misérias humanas de todas as espécies. Efetivamente, a espiritualidade, com seu planejamento, com sua arquitetura, veio trazer espíritos que alavancassem a humanidade terrena. A primeira grande revelação, o primeiro milênio, foi Moisés. Ele veio ao planeta Terra com uma grande missão, ou seja, de dar as primeiras noções das leis de justiça. Este foi o grande propósito de Moisés. Então foi a grande primeira revelação. É o emissário que Jesus enviou ao planeta com este grande propósito. Após Moisés, veio o Cristo. Ele mesmo optou em vir reencarnado, ou seja, para trazer a nós o seu grande legado. O maior de todos os legados de Jesus é o seu exemplo. O exemplo de amor, o exemplo da moral do Cristo, já que nós sabemos que os exemplos, as palavras, elas até instigam, mas o que conduz a humanidade terrena é justamente o legado maior, que é o exemplo de vida. E Jesus exemplificou tudo o que ele fez. Ele não apenas disse, faça ou siga por esse caminho, ele mostrou na prática como fazer. Por isso que há mais de 2000 anos nós estamos aqui e a imagem de Jesus permanece entre nós cada vez mais forte, cada vez mais arraigada à humanidade terrena, porque o exemplo dele foi marcante por toda a eternidade. Então, nós soubemos já que o primeiro grande milênio, Moisés, depois o Cristo e depois a doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, que tem como compromisso concluir o trabalho de regeneração da humanidade terrena,
já que este milênio que nós estamos vivendo, segundo a espiritualidade, é um milênio de natureza moral. Ou seja, que a humanidade terrena deve recuperar o seu atraso de ordem moral. E nós sabemos que sem o exemplo de Jesus e de outros grandes vultos da humanidade, não seria possível, pois nós não teríamos um horizonte a seguir. E é claro que nós tivemos graças a esses grandes vultos da humanidade. Muitos perguntam nas palestras, mas e nós? Ouvimos sempre falar que nós temos missões. Será que isso é verdade? É claro que é verdade. Para definir a palavra missão, o que é a palavra missão? É dever, obrigações, tarefas, tudo isto são missões. Então, se nós temos do mundo espiritual já um compromisso assumido, se nós temos lá na encarnação nossa já minuciosamente programada, tarefas a serem cumpridas, então nós temos missões, sim. Então, os grandes missionários da humanidade, eles já têm um compromisso maior com a coletividade. São espíritos muito mais preparados, tanto no intelecto quanto na moral, para resistir essas tarefas difíceis. Para quem assistiu o filme de Allan Kardec e outros filmes, puderam visualizar realmente o quão difícil foi a tarefa desses grandes missionários para lidar com pessoas ainda rudimentares, descrentes, espíritos inferiores, arraigados no mundanismo e de tantos desequilíbrios. Esses espíritos resistiram bravamente e conseguiram cumprir as suas tarefas, ou seja, espíritos preparados, pois nós sabemos que Deus não envia trabalhadores fracos, de ombros fracos, para tarefas tão difíceis e grandiosas como essas. Eu gostaria pensando nesses vultos todos, nesses homens que vieram com grandes missões, eu gostaria de saber do Rafael se eles são espíritos diferentes, se eles são diferentes dos homens comuns, eles carregam algo especial? Outra pergunta: o que faz com que esses espíritos sejam tão tenazes, tão decididos, intrépidos, não têm medo, não se acovardam diante das provações? Por que eles são assim? Eles têm como base a fé no futuro, a fé em Deus? O que os diferencia, Rafael? Nós sabemos, Silvia, que o crescimento do espírito se dá por dois campos. Um é a intelectualidade e o outro é a moralidade. Então são espíritos já que adquiriram características intelectuais e características morais. São espíritos muito mais preparados, ou seja, no campo das emoções, no campo dos sentimentos, mais ligados à vida espiritual do que à vida material. É isto que dá sustentação para eles suportarem tarefas tão pesadas, tanta humilhação, tantas dificuldades. Nós podemos ver que esses espíritos missionários, eles sempre viveram na simplicidade. Não são espíritos que fizeram questão, mesmo podendo, do luxo, das grandezas, do poder, não. São espíritos que fizeram questão de viverem na simplicidade, porque o seu grande valor, o seu grande legado era do espírito e não da matéria. Então, são espíritos preparados já, ou seja, comprometidos com a sua missão. Esse legado não se dá para espíritos fracos, espíritos ainda orgulhosos, espíritos em desequilíbrios. Então, todos os que vieram porque estavam preparados. Nós certamente um dia teremos essa capacidade. Engana-se quem imagina que nós estamos aqui na Terra apenas para nos alimentarmos, para levarmos uma vida de gozos, de tarefas mundanas. Pelo contrário, nós estamos aqui para desenvolver o divino em nós. Toda inércia, toda preguiça é um desserviço com as leis da criação. Então, os grandes missionários da humanidade também nos deixaram este legado, a nos mostrar que as tarefas são difíceis, que os trabalhos são incessantes, que eles estiveram e estão conosco lado a lado, para que nós possamos caminhar a passos firmes e sólidos rumo à redenção. Então, só é possível isto com a presença desses espíritos, que nos servem de alavanca propulsora a nos elevar e a nos tornar a caminhada mais leve, mais branda para todos.
você falando nisso também, nós vemos que hoje nós temos assim muita facilidade, porque nós temos a espiritualidade não se cansa de mandar mensagem, né? Então nós espíritas, estávamos comentando com a Silvia, que nós espíritas nós temos uma grande vantagem, não que a gente seja vantagem, mas assim, é que a gente tem mais conhecimento da espiritualidade, ou quem é espiritualista, para não errar, para nos ajudar, como nós vemos esse livro, que vai ser sorteado hoje, e outros tantos, centenas, milhares de livros doutrinários que existem. Então, a espiritualidade nunca se cansa de nos mandar mensagens, mensagens de alento, de fortalecimento, de esclarecimento. Então, nós não podemos mais alegar ignorância, né? Nós estamos numa fase que nós não podemos mais falhar, independente da religião que se encontre, ela não podemos falhar mais. Bom, nós vamos agora fazer o intervalo. Nós agradecemos pela audiência, temos muitas participações na Watch Party e também na nossa página no Facebook, na nossa timeline. E nós vamos fazer um intervalo e continuamos com esse tema. Vocês podem participar, inclusive, mandando perguntas para o Rafael, e ele responderá ao final do último bloco. A gente já volta. E nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Nós estamos ao vivo aqui da TV Vila Velha, hoje é quinta-feira. O programa Presença Espírita, ele acontece das 22 às 23 horas e daqui aproximadamente 3 dias, essa edição estará na nossa página no Facebook e posteriormente no YouTube da TV Vila Velha. Você poderá assistir novamente. A pergunta que eu tenho para o Rafael é: o que esses enviados encontrarão no pós-morte, na vida espiritual, quando cessou a vida física, quando o corpo já não responde mais, mas a vida continua do outro lado da existência física? O que encontrarão esses homens quando eles não conseguiram cumprir, eles caíram, eles erraram, eles se equivocaram na sua missão? Nós sabemos, Silvia, que todos esses missionários, ao aceitarem esta missão, este compromisso espiritual com a coletividade, perante as leis divinas, eles assumiram uma responsabilidade muito grande. Então, automaticamente, ao caírem, ao não conseguirem realizar as tarefas que lhes foram confiadas, principalmente aqueles que se desviaram moralmente dos compromissos, ao retornarem ao mundo espiritual, não terá lá um juiz cobrador, mas sim as consciências desses próprios missionários será o maior juiz. E nada atormenta mais o espírito no mundo espiritual do que a consciência pesada, já que no mundo espiritual aflora de maneira muito grande a nossa consciência, há uma cobrança íntima. E nós sabemos, a quem mais é dado, mais será cobrado. Como a Eulécia comentava, que nós como espíritas, nós temos a vantagem deste conhecimento. Ao mesmo tempo desta vantagem, nós temos uma responsabilidade muito grande em sabermos os passos e a direção que nós estamos indo. Porque se nós nos desviarmos sabendo, a responsabilidade é muito maior. Tem aquele ditado que diz: aonde não há conhecimento, não há pecado. Mas aonde há conhecimento, há muita responsabilidade e comprometimento. Então, nós temos que entender que, ao assumirmos uma tarefa, um compromisso espiritual, principalmente com a coletividade, já que nós conduzimos almas, se nós não cumprirmos e nos desviarmos da missão, principalmente no campo moral, nós estaremos assumindo um débito grande com as leis divinas e automaticamente a cobrança nossa para conosco mesmo será muito grande, estejamos aqui ou no mundo espiritual. E também, Rafael, no campo da ciência nós vemos grandes feitos. Aliás, uma das alavancas do progresso da humanidade está nesse campo do conhecimento, que é a ciência. E muitos missionários, eles acabam caindo na sua
na sua prova, na sua missão, por excesso de orgulho, por excesso de vaidade, esquecem, na verdade, devido às glórias que recebem do próprio homem, esquecem de Deus. A pergunta é, de qualquer maneira, o seu trabalho tem valor? Eles serão, no mundo dos espíritos, terão também o valor devido pelos seus feitos, mesmo que moralmente tenham caído? É uma pergunta bastante interessante, Silvia, sem sombra de dúvidas. Ou seja, nós sabemos que existem inúmeros cientistas que estão aqui com uma missão grandiosa de trazer à humanidade terrena a cura de inúmeras doenças, de trazer conforto, de trazer tecnologia, que tudo isto vai amenizar e vai alavancar a humanidade terrena ao progresso. Mas nós sabemos que, junto com este grande conhecimento, existem almas ainda com profundos desequilíbrios no campo moral. E ao crescerem neste sentido, de se sentirem abajuladas, grandiosas, esses espíritos acabam se perdendo. Muitos deixam que aflorem antigos vícios morais, como o orgulho, como o egoísmo, como a compaixão, a inveja. Então esses espíritos acabam, sem sombra de dúvidas, deixando que esses sentimentos acabem comprometendo o seu grande legado. Mas como a Silvia perguntou, se isto deixa os méritos daquilo de bom que eles fizeram? É claro que não. Nós sabemos que existe uma contabilidade divina. Essa contabilidade ela é feita pelos feitos positivos e pelos feitos negativos. Como o Divaldo sempre fala, a soma das boas ações vão eliminando os nossos débitos. Então são espíritos que certamente deixaram o seu legado, mas poderiam ter feito muito mais. Ou seja, o grande exemplo deles, o grande legado, poderia ter sido também um exemplo moral. Quando se deixam cair pelo orgulho, pela ambição, pela sede de poder, eles acabam maculando aquela imagem e acabam comprometendo a sua própria missão. Mas aquilo que eles fizeram de bom perante a contabilidade divina, é lógico que serão méritos para eles também. Eu tenho uma pergunta para o Rafael, uma pergunta para a Eulécia, já que você está no embalo, eu vou mandar essa pergunta para você. E a respeito dos religiosos, dos vários setores, inclusive até do espiritismo, mas aí, em relação aos médiuns, eu quero deixar para a Eulécia essa pergunta. Quando caem, nós podemos dizer que o erro de alguém que já conhece a parte moral mais profundamente, ele é maior? Por exemplo, um homem de ciência que não tem muito contato com as coisas transcendentes, poderia até ser esperado um erro nesse sentido, mas em relação àqueles que já conhecem as verdades espirituais, Rafael, quando cai nesse campo de ser um enviado, o erro é maior? Retornando àquele ditado, né? A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade perante Deus e perante a própria consciência. Então, por esse prisma, evidentemente que o espírito, ao se equivocar, sabendo do erro, o comprometimento é muito maior. Então, ele estará assumindo débitos perante as leis divinas que necessitarão reparação, e certamente uma reparação dolorosa, porque ele está ciente daquilo que ele está fazendo. Principalmente se este equívoco acabar arrastando outras almas ao caminho do erro. Porque nós sabemos que o que conduz a criatura é o exemplo. E um exemplo mal dado acaba arrastando inúmeras almas juntos. E o comprometimento passa a não ser apenas individual, mas também coletivo. E agora, especificamente ou especialmente os médiuns, que também existem muitos médiuns que nós conhecemos, que são grandes enviados, que promovem mudanças e trazem mensagens. E quando acontece isso dentro do espiritismo ou até médiuns que não são espíritas, né? Porque a mediunidade não é uma faculdade inerente às pessoas espíritas, mas às pessoas em geral. Então, muitos médiuns existem que não são espíritas.
mas em relação, generalizando, em relação aos erros que possam ser cometidos por médiuns que não cumpriram corretamente com sua missão, Eulécia, qual é a responsabilidade? Bem, nós sabemos que aqueles médiuns que são palestrantes, dirigentes de casas espíritas, aqueles que têm responsabilidades de outras vidas em suas mãos, que caem nessa armadilha da vaidade, do orgulho, realmente a gente conhece isso através das sessões espíritas, e através da literatura espírita nos mostram muito o sofrimento dessas criaturas, desses médiuns, porque conhecemos até, infelizmente, até em Ponta Grossa, outras cidades aqui, no exterior, usa muito, quer dizer, existe muito aqueles médiuns que cobram. Então, Jesus já disse, dai de graça, de graça recebeste. Para você não errar aqueles médiuns que podem ser espíritas ou não, ou aqueles que são religiosos, aqueles que são em qualquer religião, é muito simples, é muito fácil para ele não cair nessas malhas do orgulho, da vaidade. Ele tem que estar sempre com a figura de Cristo na sua frente. Nas suas dúvidas, sempre perguntar, e Jesus, o que faria? O que responderia numa situação dessa? Nós temos o Sermão do Monte, nós temos o Evangelho que traz as citações de Jesus. Então, temos que estar sempre vigilantes. Orai e vigiai. Essa é a fórmula realmente de não cair. E aqueles que podem ainda, têm tempo de redimir, sabemos de pessoas que são esses médiuns não espíritas que cobram, mas que acordaram de alguma maneira e estão frequentando grupos de estudos da casa espírita. Então, não pode mais alegar ignorância. E nos tempos de hoje, acredito que ninguém pode alegar ignorância quanto a errar aquele que tem essa missão de alertar corações, amenizar sofrimentos, porque nós temos hoje os meios de comunicação, que qualquer um tem um celular, qualquer pessoa tem um computador, para que possa pesquisar sobre e ver o que outros que agem pela moral, pelos bons costumes, de acordo com as citações de Jesus e de Kardec, estão fazendo. Eu deixo aqui, Rafael, a última pergunta desse bloco. O Rafael falava a respeito das 3 revelações, falava de Moisés. E quando a gente estuda a vida de Moisés, nós percebemos que ele não era um homem perfeito. Até tinha grandes quedas, cometeu um assassinato. E a pergunta é, Deus se utiliza da ferramenta que se tem em mãos para que sua lei se cumpra? Porque se ele for esperar a perfeição nossa, dificilmente tudo se estabeleça aqui no universo. Então, ele se utiliza de seres muitas vezes com dificuldades, imperfeitos, moralmente com deficiências, para que a sua lei se cumpra. É assim que acontece? Nós vamos fazer o último intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. São quase 23 horas nessa quinta-feira. Nós estamos ao vivo aqui na TV Vila Velha, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Vocês que nos assistem do outro lado do mundo, através do YouTube, que esse programa irá para o YouTube, nós já agradecemos pela participação. E também hoje agradecemos, a Eulécia não contou ainda, mas nós temos muitas e muitas participações para o livro Pão Nosso, da psicografia de Chico Xavier. Eu deixei então uma pergunta em aberto aqui para o Rafael. Deus se utiliza das ferramentas que ele precisa para determinados acontecimentos? A gente falava de Moisés, que não era um ser perfeito, tinha grandes dificuldades morais e, no entanto, serviu como instrumento da primeira revelação. A lei de Deus, para ser cumprida, ela age em qualquer um, por exemplo, Rafael? Nós sabemos que, pela história,
Moisés, quando trouxe as leis de justiça, a justiça de Moisés era uma justiça dura. Ou seja, o povo naquela época era semi-primitivo. Então, não adiantava que fosse, digamos, como os ensinamentos de Jesus. Por quê? Como o próprio Cristo disse, mesmo há 2000 anos atrás, eles ouvem, mas não escutam. Eles veem, mas não enxergam. Ou seja, os sentidos não estavam ainda receptivos. Então Moisés ainda teve muito mais dificuldades nesta época, onde o povo era semi-primitivo. Então ele utilizava assim de austeridade. A lei mosaica foi o que conduziu aquele povo dentro daquilo que era possível. Se Moisés utilizasse de outras ferramentas, certamente ele não conseguia cumprir esta missão. Então, com certeza, Deus utiliza das ferramentas que possui. Ou seja, cada enviado, ele está preparado e adaptado para a sua missão. Não adianta ele mandar um espírito de luz, um espírito altamente moralizado para uma missão como esta. Então, certamente, Moisés cumpriu a sua tarefa, mesmo sendo imperfeito. Se nós pegarmos, por exemplo, Chico Xavier, esse espírito de bondade pura, Chico Xavier também não era perfeito. Ele ainda tem débitos a serem sanados, é um espírito que ainda precisa trilhar uma jornada longa para chegar à perfeição, ou seja, aos mundos celestes ou divinos. A natureza não dá saltos, nós vamos caminhando passo a passo, degrau a degrau. E certamente todos esses grandes missionários, mesmo aqueles que ainda não estavam preparados para a perfeição, eles chegarão lá, como nós também chegaremos com as nossas pequenas missões de hoje, mas certamente teremos grandiosas missões pela frente. E agora nós vamos para o oposto, Rafael. O maior enviado de todos os tempos aqui para o planeta, sem dúvida nenhuma, foi Jesus. Há 2000 anos ele esteve aqui conosco, estabeleceu um modus de vida que nós deveríamos teoricamente seguir, não deixou nada escrito, mas deixou tantos ensinamentos que homens da época escreveram a sua experiência, aquilo que ele disse. Há um tempo para que essas leis de Deus ensinadas por Jesus se estabeleça, porque já se passaram 2000 anos, parece tanto tempo, né? E a gente vê que não está tudo ainda bem aprendido por nós. Há um tempo, os espíritos falam de tempo para que essa lei se estabeleça, Rafael? Nós sabemos, Silvia, que, como nós falávamos anteriormente, a natureza não dá saltos. Então, isso vai maturando na humanidade terrena, as almas vão se despertando, ao despertar da consciência, ao despertar do espírito, e cada qual tem o seu momento. E nós sabemos que a Terra hoje ela está na iminência de um profundo processo de mudança. Não é simples, é um processo de uma mudança de uma categoria de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E nós sabemos que estamos sendo chamados por Jesus há mais de 2000 anos para que nós seguíssemos o seu legado, pois é o Evangelho de Jesus que vai conduzir a humanidade terrena à regeneração. Então, nós sabemos que aqueles que não quiserem seguir os passos do Cristo estão livres, mas serão as consequências, porque perderão a afinidade fluídica com o planeta Terra. Ao perder a afinidade fluídica com esse planeta, eles deverão serem retirados do planeta Terra e só poderão permanecer aqui aqueles que tiverem um compromisso de se tornarem melhor. Ninguém está falando de perfeição. O verdadeiro cristão não se mede pelo grau de perfeição, mas sim com a vontade, com o desejo que ele tem de se tornar melhor a cada dia. Então é este o compromisso que nós temos que assumir com a própria consciência, de nos melhorarmos a cada dia, de deixarmos desabrochar o divino em nós e de cumprirmos aqui na terra a tarefa de Deus, ou seja, agindo nos homens, porque é isso que Deus quer de nós, que nós façamos o bem através deles, porque Deus não vai descer à terra, Jesus não vai descer à terra, eles agem nos homens através dos próprios homens. Quando Jesus disse que fora da caridade não haveria salvação,
é porque ele sabia que a prática sistemática e salutar da caridade nos transformaria, além de nos ajudar a quitar os débitos do passado, já que é uma contabilidade, também sensibilizaria o espírito imortal, porque as nossas fibras mais íntimas, elas são trabalhadas pela prática salutar da caridade. Quando nós falamos de caridade, na prática, a grande maioria de nós ainda não faz caridade. Por quê? Porque nós não nos doamos ainda naquilo que nós fazemos. Então, nós fazemos, na realidade, a beneficência, né? Que nós praticamos esses atos, mas não ainda com amor. Porque certamente não são todas as pessoas que nós ajudamos que nós podemos dizer que nós amamos. Então, mas a prática salutar da caridade sistemática vai despertar em nós o quê? A fraternidade. E a fraternidade certamente nos levará um dia ao amor em espécie. E essa caridade que você estava falando, Rafael, na verdade, é doar-se com amor, porque você pôr a mão no bolso, dar um valor, fazer uma contribuição, contribuindo, é uma coisa, você está doando. Mas fazer a caridade é aquilo que você dá com amor. Falei, que bom que eu tenho essa oportunidade de ajudar, que bom que isso me surgiu e que eu possa fazer alguma coisa. Porque às vezes a pessoa faz, mas faz questão que as outras pessoas vejam. Eu faço aonde eu sei que vou estar em evidência e que alguém vê aquilo que eu estou fazendo. Então, isso não é registrado na contabilidade divina. Eu sinto muito, mas não é registrado. Você pode dar milhões, mas você dá só porque para os outros verem, isso aqui não é. Então, o que é registrado realmente na contabilidade divina, como as palavras que você usou, pode estar dentro da nossa ficha lá em cima, é aquilo que nós fazemos com amor e com carinho, não apenas fazer por fazer, né? Não é apenas dar, né? Não, é doar-se. É doar-se, dar de si. Quer dizer, você está dando o seu carinho, você está dando o seu amor junto com aquela contribuição. Bom, nós estamos quase encerrando o tempo do programa Presença Espírita e a pergunta é para os dois, para a Eulécia e para o Rafael. No primeiro bloco, a Eulécia disse que todos nós somos enviados de Deus quando nós nascemos aqui na Terra, né? E cada um tem as suas tarefas particulares no setor que tem a mais facilidade, e nós temos muitas vezes tarefas pequenas, mas importantes. Então a pergunta que eu faço para os dois é como é que a gente se mantém firme na caminhada, com foco, com determinação, dentro da moral do Cristo, caminhando sempre corretamente, porque também isso é um desafio, né, Rafael? O que me recorda agora é umas palavras do Haroldo Dutra. Quando ele disse, não importa a sua profissão, não importa quem você é na Terra. O importante é você colocar espiritualidade em tudo que você faz. Se você é um gari, coloque espiritualidade e faça com amor. Se você é um pedreiro, se você é um enfermeiro, coloque amor naquilo que você faz. Se você é um médico, cuida de vidas, também. Olha a responsabilidade. Olha o quanto você pode ajudar, quanto pode atenuar as dores e os sofrimentos do vosso semelhante. Então, quando nós colocamos amor em tudo que nós fazemos para beneficiar a coletividade, fazemos ao próximo o que gostaríamos que ele nos fizesse, nós estamos cumprindo a nossa tarefa. Não importa se ela é pequenina ou se ela é grandiosa, o que importa é nós colocarmos sentimentos, nós fazermos aquilo com amor. Aí nós podemos ter a certeza que nós estamos no caminho certo. E é importante também a gente lembrar que essas tarefas que a gente tem na nossa existência, pode ser aquele colega nosso de trabalho que está sempre nos criando problema, é ter paciência, é orar por ele, né? É ver o que ele também tem necessidade. Aquela pessoa que está sempre querendo nos puxar o tapete, ele é um doente, por isso que ele está fazendo aquilo, ele está corroído de inveja, de ciúme. Então, essas situações que a vida nos apresenta,
é muito importante que saibamos que nós temos a nossa tarefa, o nosso trabalho, e nessa paciência que nós vamos ter com essas criaturas que estão na nossa frente, nós temos que lembrar também que nós não estamos por acaso, nós estamos junto com a nossa família, com aqueles com que convivemos, por acaso. Eles estão ali porque, naturalmente, em outras vidas nós também o prejudicamos. Então, nunca ficar com raiva, querer se vingar daquela pessoa que te perturbou, que te deu um prejuízo de alguma maneira, né? Sempre perdoar, como disse Jesus. Perdoar não uma vez, mas 70 vezes 7. Lembrando, para terminar, que somos seres crísticos, trazemos o DNA de Deus, temos grande capacidade de realização em todos os campos. Temos que arregaçar as mangas e começar o nosso trabalho. De pequenininho no começo e seguindo sempre em frente com fé e esperança, que apoio espiritual todos nós temos. Vamos para o sorteio, então? Silvia, tem quase 50 participações. Muito obrigada, viu, gente? Bastante. Nossa, bastante participação hoje. Vamos ver, Rafael. Vamos sortear aí o livro Pão Nosso, que está disputadíssimo. Caiu um aqui. Selma Arens. Isso. Então, a Selma Arens, que ganhou a obra Pão Nosso, que vai estar a partir de amanhã, no período da tarde, sexta-feira, na Livraria Espírita A Educadora, na Rua Santos Dumont, ao lado da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM. E nós queremos agradecer você pela presença. Eu que agradeço a você, Silvia, a Eulécia, aos nossos telespectadores, por mais essa oportunidade de trabalho, já que nós necessitamos do trabalho para continuarmos dando cumprimento à nossa pequenina tarefa, mas que nos dá muita satisfação de podermos ajudar. Que Deus abençoe cada um daqueles que estão nos ouvindo. E nós nos despedimos e aguardamos todos vocês no nosso próximo programa. Boa noite a todos, muita paz.